Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar as nossas frações e nós vamos fazer frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, o que fazer para comparar, para somar, para saber qual que é maior, qual que é menor, quando os numeradores e os denominadores são diferentes? Quando o denominador é igual, ou seja, a parte de baixo é igual, o que a gente faz? É aquele que tem o maior numerador. Muito bem. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1/4 e 2/4, quem é maior? Aquele que tem o maior numerador, porque os denominadores são iguais. Quando os denominadores são diferentes, só que os numeradores são iguais, o numerador parte de cima. Quem é a fração maior? Aquela que tem o menor denominador. Essa é a regra que a gente já aprendeu. Mas agora, o que a gente faz quando os numeradores e os denominadores são diferentes? Por exemplo, aqui, ó, 2/3 e 5/6. Como que eu sei quem é maior? Não posso fazer a regra do numerador e não posso fazer a regra do denominador. Mas eu posso transformar essas frações em frações equivalentes. O que é fração equivalente mesmo, professor? Lembra, ó, 2/3 tem o mesmo tamanho, equivale a, por exemplo, se multiplicar por 5 em cima e 5 embaixo, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 30. Então tem o mesmo tamanho. Essa tem o mesmo tamanho que essa. Isso aqui é uma fração. Essas frações são equivalentes. Tem o mesmo tamanho. Se eu dividir, eu acho o mesmo resultado. Mas como que eu vou fazer as regras da equivalência aqui? Bom, eu tenho que pensar o seguinte. Eu quero que ou o numerador seja igual ou o denominador. Se eu conseguir resolver isso, eu consigo comparar as frações. Bom, não existe nenhum número que eu multiplique por 2 que dá 5. Porque lembrando que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Então, o que eu vou fazer? Bom, o denominador aqui é 6. Eu quero transformar esse denominador em 6. Opa, é só multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Mas para que eu transforme numa fração equivalente, para que ela tenha o mesmo tamanho, tenha o mesmo resultado de divisão, eu preciso multiplicar em cima e embaixo. Já que eu multipliquei embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2. Que número é esse? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Deixa eu fazer aqui pertinho aqui, ó. Eu transformei essa fração nessa aqui, ó. Transformei essa fração em 4/6. Multipliquei embaixo e em cima por 2. E aí, agora eu posso comparar. Bom, tem o mesmo denominador aqui, é 6 e é 6. Só que o numerador aqui é 4 e o numerador aqui é 5. Qual é a maior fração? Quando os denominadores são iguais, ganha a fração que tem o maior numerador. Então, essa fração é a maior. O que eu fiz? Transformei 2/3 numa fração equivalente a 4/6 para comparar o meu denominador. Então, essa fração é a maior que essa. Só para a gente para mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a fração 4/6 para vocês entenderem que elas têm o mesmo tamanho. A gente já fez isso, mas não custa nada revisar. Ó. Tá aqui.
Opa. Tá aqui a fração. Eu vou pintar ela aqui. Ó, ela tem o mesmo tamanho. Viu, galera? Eu transformei 2/3 na fração 4/6. Tá aqui, ó. Transformado. E aí eu vou e comparo. Só para vocês verem que ela tem o tamanho, o mesmo tamanho. Então, quem é maior? 4/6 ou 5/6? 5/6, porque elas têm o mesmo tamanho e o numerador é maior aqui. Se eu quisesse mostrar, ó, 4/6, ela ficaria aqui, esse tamanho dela aqui. Aqui até aqui, ó. E a outra, a minha outra, ela tem aquele tamanho maior. Deixa eu fazer aqui o tamanho dela. 4/6 é esse tamanho aqui. E 5/6 é esse tamanho aqui, ó. Quem é maior? 5/6. Mas eu consigo ver isso pelo número, ok? Próximo exemplo. Tem aqui a fração 1/4 e a fração 3/8. Então, como eu posso fazer? Aqui eu tenho duas formas de fazer. Eu posso multiplicar o numerador por 3 e aí eu tenho o mesmo numerador, consigo fazer sem problema algum. Ou eu posso multiplicar o meu denominador por 2, porque eu fico com o mesmo denominador e eu consigo fazer. Vou multiplicar o denominador por 2. 4 vezes 2, 8. O denominador ficou igual. Mas para que seja equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, ou dividir em cima e embaixo, pelo mesmo número. Multipliquei as duas frações em cima e embaixo com o mesmo número. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Agora eu posso comparar. Qual é a fração maior? 2/8 ou 3/8? Denominadores iguais, ganha quem tiver o maior denominador. Aí, novamente, eu vou mostrar que essas frações 2/8 e 1/4, elas são têm exatamente o mesmo tamanho. Tá aqui, multipliquei por 2. Tá aqui. Tá aqui a fração. E agora eu vou pintar ela para mostrar. Professor, preciso fazer tudo isso? Não. Você não precisa. Dois oitavos. Aqui, ó. Mesmo tamanho. E agora eu vou comparar elas, ó. Vou colocar 2/8 aqui, ó. Esse é o tamanho dela. Eu vou comparar com 3/8. Precisava? Não. É só eu identificar quem tem o maior numerador, que com o denominador igual, que eu sei quem é a maior fração. Quem comeu mais pizza? Quem comeu 2 pedaços de 8 ou quem comeu 3 pedaços de 8? Quem comeu 3 pedaços, ok? Então, essa é a primeira regra para quando o numerador e o denominador são diferentes. Segunda regra, quando o numerador e o denominador são diferentes e quando eu não consigo, de forma alguma, multiplicar eles. Não é o caso aqui, mas eu vou ensinar a regra, que é a regra do MMC. Que regra é essa? O que significa MMC? Menor ou mínimo múltiplo comum. É o mínimo ou menor
múltiplo comum entre os 2 ou 3, ou entre os números que são os denominadores. Mas, professor, o que é múltiplo? Vou explicar o que é múltiplo. Está aqui, ó. Múltiplo. Quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E reticências, ou seja, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E por aí vai infinitamente. Os múltiplos de 2 são todos esses números aqui, ó, que multiplica por 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e por aí vai. Todos esses números são múltiplos de 2. É o resultado da multiplicação de um número por 2. Quais são os múltiplos de 3? Resultado da multiplicação de um número por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, etc. Reticências. Ou seja, múltiplo de 3 é o resultado da multiplicação de qualquer número por 3. Então, para que serve o MMC? Para transformar os denominadores no mesmo comum. Eu vou transformar esse denominador comum. E quais são as regras? Está aqui o meu MMC. Como eu faço isso? Eu tenho aqui 3 e 4, ó. 3,4 não é 34, tá? É o número. Perdão, eu até escrevi o número errado, gente. Não é 3 e 4. Vou apagar aqui, peraí. Escrever de novo aqui. 2 e 3. São os números que estão ali, ó. 2 e 3. Não é isso? 2 e 3. Bom, qual é o MMC entre 2 e 3? Não é 23, é 2 e 3. Para eu saber isso, eu tenho que dividir até no final ficar resto 1 aqui e resto 1 aqui. Como assim, professor? Vou explicar. Qual é o primeiro número aqui que eu divido? Divisível, ou seja, eu quero dividir por 2. Qual o número dividido por 2? O 2 é sempre o menor, tá? 2 dividido por 2, 1. 2 divide por 3? Não. Então eu repito 3. Acabou o 2, ó. Agora, qual número eu divido por 3? O 3, ó. 3 dividido por 3, repito esse aqui, é 1. Ok? É assim que a gente faz o MMC. Acabou. Chegou no A1, é o meu resultado. Eu faço uma barrinha aqui e eu multiplico esse número por esse. 3 vezes 2, 6. Esse é o MMC, que é o menor múltiplo comum entre 2 e 6. Olha aqui, ó. Esse e esse aqui. É o menor número múltiplo comum. Então, eu vou refazer as minhas frações colocando o resultado do MMC. Agora é aquela regrinha. Espera aí, aqui é 6. Qual número eu multiplico por 2 para dar 6? 3. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. 2 vezes 3, 6. Já está. 1 vezes 3, 3. Qual número eu multiplico por 3 para dar 6? É o 2. 3 vezes 2, 6. Se multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima, porque eu estou criando uma fração equivalente. 2 vezes 2, 4. Agora eu consigo comparar. Essas frações têm o denominador igual. Então, tem uma pizza com 6 pedaços, comi 3. E tem a mesma pizza com 6 pedaços e você come 4. Quem comeu mais? Quem tem o maior numerador. Quem comeu 4 pedaços. Aqui, ó. Então, essa é a fração maior. Essa aqui é a fração maior, porque, lembrando que essa fração aqui é a mesma que essa. Ela é equivalente. E essa fração aqui é exatamente a mesma que essa, porque elas são equivalentes. Galerinha, na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios de MMC para até que isso fique na veia, para a gente entender isso. E a gente só entende na matemática através da repetição. Muito bem,
Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.